Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu diário da gravidez. Terceiro vídeo, terceiro trimestre, provavelmente o último diário da gravidez dessa gestação. E a sensação que eu tive, já dando início, assim, introduzindo o vídeo, a sensação que eu tive é que foi uma gestação que demorou muito para passar. Não sei se por ter sido a primeira gestação, muita coisa nova, tive muitos sintomas no início, depois começou a melhorar ali no segundo trimestre, mas no terceiro já começou a dar aquela canseira. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu, e ao mesmo tempo que eu tenho a sensação de que alguns momentos passaram rápidos, outros eu sinto que demoraram muito para passar. Então, a gestação, no modo geral, por ter passado, assim, o ano grávida praticamente, pra mim, demorou muito pra passar. Mas já falando aqui sobre os sintomas do terceiro trimestre. E, assim, o terceiro trimestre, ele ficou bem parecido com o segundo. Já tem vídeo aqui no canal dele, vou deixar o link aqui pra você assistir depois. E o segundo trimestre foi, assim, o melhor de todos. Foi quando eu realmente senti a disposição voltar, a energia, a ter vontade de fazer as coisas de novo. Já não estava passando tanto mal quanto no primeiro trimestre. E o terceiro, ele foi bem parecido com o segundo nesses quesitos. Então, eu passei ali as primeiras semanas, ou até diria que os 2 primeiros meses do terceiro trimestre, bem parecida com sintomas e vivendo bem parecido com o segundo trimestre. Então, não teve grandes mudanças assim. Então, eu segui trabalhando, segui fazendo as minhas coisas com energia, disposição, e isso foi muito bom. O que aconteceu, assim, de sintomas foi que eu continuei fazendo vômito de manhã quando ia escovar os dentes. Então, assim, não era uma coisa que acontecia todos os dias com tanta frequência, mas vez ou outra acontecia no segundo trimestre e segue acontecendo no terceiro também. É vômito, assim, que não sai nada, porque eu tô com a barriga vazia, então só é chato porque a gente acaba fazendo muito esforço, acaba ficando um pouco dolorida a barriga por conta desse esforço, mas é só escovar os dentes de manhã. Nos outros momentos do dia, quando eu vou escovar os dentes, não acontece nada. É só de manhã mesmo. Então, isso continua acontecendo vez ou outra. A coisa mais diferente que eu senti, assim, nesse último trimestre, foram as fisgadas no pé da barriga, assim, bem na ponta. Às vezes do lado direito, às vezes do lado esquerdo, tipo como se fossem umas pontadinhas, assim. E aí eu perguntei à médica sobre isso, eu até anotei aqui pra não esquecer, que são dores de estiramento ligamentar. Então, basicamente é algo normal que acontece mesmo. No início ali, com 32 semanas, eu sentia só essas pontadinhas assim embaixo da barriga. Com 35 semanas, começou a aparecer uma cólicazinha, e só que não dura, não é tempo demais, é tipo, você sente ali uma cólicazinha por uns minutinhos e passa. Então a barriga não fica dura junto, não tem contração de treinamento junto, nem nada, é só essa dorzinha e aí ela passa. Ou quando eu estou fazendo algum movimento, tipo, eu vou virar na cama e aí eu sinto essa cólicazinha. Ou sei lá, fui fazer alguma coisa que teve um esforço um pouco maior, eu sinto isso também. Mas é só isso, não evolui pra nada mais não. Sobre o corpo, no último vídeo eu disse que não tinha saído nenhuma estria ainda, mas agora no terceiro trimestre eu já consigo ver algumas. Saiu algumas estrias no peito, poucas, só umas 2, e eu tô percebendo que tá saindo algumas na coxa. O que é estranho, porque foram as partes que menos esticaram, que menos cresceram, mas apareceram. E na barriga, eu ainda não vi que saiu nenhuma estria assim, não. Eu acho que tá começando a sair uma, mas ela ainda tá bem assim, vermelhinha, não tá dando pra perceber direito ainda. Mas talvez seja por isso, porque na barriga eu tenho dado mais atenção com os cremes, com óleos, e nessas outras partes do corpo eu não dei tanta atenção assim. Então provavelmente por isso saiu estria. Outra coisa que eu percebi nesse terceiro trimestre foi uma diminuição significativa da minha queda de cabelo. Cabelo é algo que eu sempre tive, assim, uma queda considerável, mas eu tenho muito cabelo, então acaba caindo muito. E nesse último trimestre praticamente não tá caindo nada. Mas algo que eu já tinha nos outros trimestres e que agora parece que piorou foram as espinhas. Eu tô com muita espinha no rosto, mas às vezes nem parece espinha, sabe? Como eu disse no último vídeo, parecem uns butuquinhos assim que não tem nada. Mas aqui no meu queixo tá lotado de bolinhas, que eu não faço ideia do que seja.
No colo, assim, aqui na frente, nas costas, deu muito. O que não tinha aparecido ainda nos outros trimestres, nas costas não tinha aparecido nada e agora tem bastante. É a primeira vez que eu tenho isso, nem na adolescência eu tive espinha nas costas, assim, então é algo que aconteceu, assim, novo, que foi nesse terceiro trimestre. Em relação ao inchaço, no último vídeo eu disse que tinha inchaço sim nas pernas, nos pés, mas era mais pro final do dia. Agora já tá ficando pior, mas também assim, o calor aqui tá insuportável. De manhã, 7 horas da manhã já tá muito quente, então eu já tenho acordado mais inchada e também agora já na reta final, acredito que a gente tende a inchar mais. Então, eu ainda não tirei a aliança, mas em alguns momentos eu preciso tirar, porque eu percebo que a mão tá ficando um pouco mais inchada, aí eu tiro, fica um pouquinho sem, até passar assim esse inchaço. Mas então eu tenho inchado as mãos, tenho inchado as pernas, os pés e tenho ficado cada vez mais inchada, assim. Quanto que eu engordei até aqui? Né? Eu tô com 38 semanas agora e eu já engordei 13 quilos. Eu engravidei, eu tinha 57 e agora eu estou com 70. Então, engordei ali, acredito que ainda vou engordar um pouco mais, dependendo de quando ele nascer, mas tá ali mais ou menos na faixa que eu queria. Eu tinha expectativa que engordaria ali até 14 quilos. Vamos ver como que vai ser até a reta final. Mas até agora foram 13 quilos. Sobre o sono nesse último trimestre, foi uma coisa assim meio louca, porque eu tenho dormido bem, porém eu tive algumas semanas pra trás aí que eu tava acordando muito cedo. Aqui em casa o despertador toca 6 horas da manhã, mas tinha dias que eu acordava sozinha 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, totalmente disposta, sem sono. E eu acredito que tem a ver também um pouco com a ansiedade de querer deixar as coisas prontas, de deixar tudo organizado, questão de trabalho, de deixar tudo meio que pronto. Então, eu acredito que isso possa ter influência. Por quê? Porque depois que passou, assim, foi bem umas 2, 3 semanas acordando muito cedo, sozinha, sem despertador. E agora, na última semana, deu uma melhorada, assim, eu tenho acordado com o despertador normal, às vezes eu quero ficar um pouco mais na cama, porque agora eu tô ficando um pouco mais cansada também, então eu tenho dormido um pouco mais quando tenho oportunidade. Então teve essa fase, assim, acordando muito cedo, e agora meio que estabilizou o horário de acordar de novo. Algo que tem acontecido agora também nessa reta final é que eu tenho acordado mais vezes para ir no banheiro. Até 2 semanas atrás, eu acordava 1, 2 vezes no máximo para ir no banheiro. Agora eu acordo 3, 4 vezes à noite para poder ir fazer xixi. Mas também tenho bebido muito mais água nessa reta final, justamente por conta do calor. Grávida já sente calor demais naturalmente, ainda mais quando junta o clima, que já tá muito quente para todo mundo, parece que a gente fica assim, se sentindo ainda pior com tanto calor. Mas, e aí, consequentemente, toma mais água, consequentemente, vai ainda mais no banheiro do que já iria normalmente por estar grávida. Sobre alimentação e exercícios, eu continuei treinando, fazendo musculação até eu entrar ali no 9º mês. Então, eu fui fazendo conforme consegui, às vezes 3 vezes na semana, às vezes mais, mas assim, a média era 3 vezes na semana fazendo musculação. Mas quando eu entrei no 9º mês, eu decidi parar por conta própria mesmo. Não tem contraindicação, você pode treinar, se tiver liberação médica, pode treinar até o último dia, até o dia do parto, não tem problema nenhum fazer musculação durante a gravidez. Mas eu decidi parar por escolha mesmo, porque eu tô ficando mais cansada, tá ficando muito quente. E aí eu também tava querendo fazer mais exercícios de mobilidade em casa, focar mais naqueles exercícios específicos para o parto, então acaba que eu não tinha tempo de ir para academia, fazer exercício em casa, acaba que ficava muita coisa. Então eu decidi parar de fazer musculação nesse último mês para ir relaxando mesmo, para ir ficando com a rotina mais tranquila, mais flexível. Sobre a alimentação, o que mudou agora é que eu tenho conseguido comer menos quantidades. Eu sinto que eu tô ficando com menos espaço, então eu não consigo mais comer o mesmo prato de comida que eu comia antes, eu tenho que dar uma diminuída. Então, assim, essa foi a mudança que eu percebi na alimentação nesse último mês. Sobre a suplementação, no último vídeo eu comentei que precisei começar a suplementar o ferro. E continuo precisando até então. Não precisei tomar o ferro na veia,
mas estou tomando em cápsula ainda e provavelmente vou seguir tomando aí até parir, então até a médica falar que não precisa mais. Outra coisa que aconteceu também nesse terceiro trimestre foi que eu consegui tomar a vacina da bronquiolite. Eu tomei ela com 35 semanas. Era algo que a gente estava tentando esperar um pouco para ver se ia conseguir pelo SUS, se ia ter que fazer particular. Mas eu dei muita sorte que a vacina chegou no SUS bem no momento que eu precisava tomar, ali bem já chegando na data limite para poder tomar ela. Então não precisei fazer particular, tomei pelo SUS mesmo. E consultas e exames que eu tive nesse terceiro trimestre. Eu fiz o exame do cotonete. E o exame do cotonete, eu escutei muitas pessoas falando que era uma coisa assim muito horrível, muito desconfortável, enfim. Não senti que foi tão horrível assim, porque é muito rápido, não é nem 2 minutos de exame. Eu, sinceramente, acho que fazer o Papa Nicolau é muito mais desconfortável do que o exame do cotonete. Então eu não achei assim que foi algo, um bicho de 7 cabeças, algo muito ruim, não. Justamente por isso, porque é muito rápido. Fiz mais um ultrassom esse trimestre também e nós tentamos ver o rostinho, fazer a fotinha 3D do rostinho, mas não deu pra ver direito, ele tava totalmente virado, assim, ele nunca deixa tirar foto do rosto. É sempre uma questão, assim, pra tentar ver o rostinho, que tá sempre com a mão no rosto ou tá virado, então não conseguimos ver muito bem, mas acredito também que a gente deixou para tentar fazer essa foto bem de última hora, bem já no final, agora que não tá tendo tanto espaço assim, isso pode ter influenciado. Mas fiz exame do cotonete, ultrassom e também mais uma bateria de exames de sangue, justamente para ver ali como que tava o ferro, né, se tinha tido alguma melhora, teve um pouquinho, mas vou continuar suplementando até o fim. O restante dos exames estão todos normais. E uma coisa que eu fiz, que eu achei muito interessante também, foi uma consulta pré-natal com a pediatra. Então a gente deu uma pesquisada nas pediatras aqui da cidade, qual que a gente escolheria, marcamos uma consulta com ela antes do parto, porque depois que tem o parto, o bebê precisa voltar no pediatra em até 7 dias. Então a gente já decidiu ver essa consulta com a pediatra para poder conhecer, para saber se é realmente a que a gente quer fazer a consulta com ele depois. E é uma consulta muito interessante. Eu não imaginava, eu não sabia que tinha essa possibilidade de fazer uma consulta com o pediatra antes de ter de fato o bebê, né? Mas tem, e é muito legal porque ela explica tudo o que pode acontecer durante o parto, qual é o papel do pediatra lá no parto. Então, quais são as coisas, as condutas que tem que ter com o bebê depois do parto, depois de alguns dias, orientações para cuidados com o bebê em casa. Então, ela esclareceu sobre alguns mitos, principalmente sobre cuidados com o umbigo, sobre a quantidade de roupas que coloca no bebê recém-nascido. Então, foi uma consulta muito legal, muito esclarecedora, muito interessante de fazer. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque dá para tirar muitas dúvidas sobre os primeiros cuidados com o bebê. Outra coisa agora também em relação ainda sobre consultas e exames é que eu já estou na fase de ter consultas mais frequentes. Então, tenho consulta toda semana agora com a obstetra. E basicamente, sobre consultas e exames é isso. Bom, nesse terceiro trimestre não tem tantas novidades assim, mas o bebê continua mexendo muito, o que é muito bom. O mais diferente que aconteceu assim nessa reta final é que eu tenho me sentido mais cansada. Mas isso aconteceu já agora no último mês, assim, nos primeiros meses, nas primeiras semanas do terceiro trimestre, como eu disse, não mudou muita coisa assim do segundo. E agora na reta final que eu tenho sentido mais cansada assim com pouca coisa, coisas normais que eu fazia, tipo passar um aspirador na casa. O que antes era uma coisa super normal, agora já é uma coisa que cansa um pouco mais. Então eu segui limpando a casa, por exemplo, até o 8º mês. E aí depois eu já precisei trocar de função com meu marido. Falei, não, vou fazer outras coisas, a casa você limpa, porque eu já não tô conseguindo mais tanta energia pra poder limpar. Tenho ficado muito cansada. Então foi basicamente isso que aconteceu, mais agora nesse último mês mesmo. E também tenho tido mais contrações de treinamento. Então eu consigo sentir a barriga mais dura, com mais frequência, mas ainda tudo super normal, nada de início de trabalho de parto, nenhum sinal de início de trabalho de parto ainda. Meu tampão ainda não saiu, não tive nada de diferente que indica que tem um trabalho de parto começando ainda não. Então, realmente estou na espera, não sei, não faço ideia quando ele vai vir. E agora é isso, né? Seguir esperando. Eu optei por tentar o parto normal, então eu vou esperar os sinais, se tiver sinais, né, de início de trabalho de parto. Mas temos aí até as 41 semanas para poder saber o que vai acontecer de fato. Mas é isso.
Gostei muito de gravar esses diários de gravidez, porque é muito legal ter realmente esse registro aqui, essas coisas documentadas, tudo que aconteceu. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem interesse em assistir os outros diários da gravidez, eu vou deixar aqui no final do vídeo para você, do primeiro e do segundo trimestre. E eu te vejo no próximo vídeo.